Primeira Conferência Internacional de Cultura do CIOF Brasil. Diversidade cultural, patrimônio da humanidade, direito de todos. Nós convidamos Rafael Dieli, gerente de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Votorantim. Seja bem-vindo, um prazer estar aqui. O Instituto Votorantim fará uma palestra sobre a sua experiência do desenvolvimento local e patrimônio cultural. A chegada e a presença de uma grande empresa em uma localidade, ela representa uma oportunidade de desenvolvimento regional, mas, ao mesmo tempo, é geradora de inúmeros impactos que podem desestabilizar e comprometer a dinâmica social e a qualidade de vida da comunidade local. No contexto do desenvolvimento sustentável, o grande desafio que se coloca, tanto para as empresas quanto para os governos e as comunidades, é estabelecer estratégias compartilhadas que garantam que essa presença não seja só desejada, mas dinamize da economia, mas também que promova a melhoria das condições de vida da população. Esta prática, ela pressupõe ações que resultem no desenvolvimento do capital humano, institucional e social ainda, que garantam a preservação dos patrimônios natural, cultural do local. Então, muito obrigado por ter aceito o convite e estar presente para o nosso debate e trazer as contribuições para que a gente possa construir o nosso pacto internacional para a preservação do patrimônio cultural pelo mundo. Muito obrigada. Obrigado a todos. Estamos só colocando a apresentação. Eu acho que você já deu um belo panorama do que vai ser a minha fala, mas antes disso eu queria dizer que é um grande prazer poder trazer uma visão do setor privado sobre essa questão da diversidade cultural e do patrimônio cultural. As práticas de integração, né, das empresas com a sociedade, principalmente com as comunidades na qual elas se inserem, tem evoluído muito nos últimos anos. E eu acredito que hoje no Brasil a gente tem algumas experiências muito significativas e muito interessantes para pensar o desenvolvimento sustentável, para pensar a sustentabilidade, para pensar a questão da diversidade cultural a partir dos impactos e também das oportunidades que as empresas geram nas suas interações com as comunidades. Eu vou falar muito mais da presença da empresa, né, como mais um ator dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, do que especificamente sobre o impacto dos produtos, serviços ou da comunicação das empresas. Poderia ser uma outra forma da gente abordar essa questão, mas aqui vou me deter mais à questão das dinâmicas desse relacionamento entre a empresa e as comunidades. Algumas questões que a gente sempre se coloca, né, e que eu acho que a sociedade contemporânea traz isso com mais força ainda, é a pergunta de qual é a responsabilidade das empresas nas questões culturais, né, nas questões do desenvolvimento e nos impactos que ela gera, e como que ela pode, de alguma forma, trabalhar, mediar, né, minimizar e potencializar esses impactos, que também são impactos positivos muitas vezes, né. Enquanto ele está pondo aí, eu vou falar um pouquinho do Grupo Votorantim e por que a gente se sente à vontade para falar desse tema, né. O Grupo Votorantim é um dos maiores grupos privados do Brasil. Hoje ele está presente em mais de 300 municípios no Brasil, com operações, né, com fábricas, com plantas industriais, de mineração, com florestas. Ele está presente em mais de 20 países, né, e aí nesses países
Ele tem os seus escritórios, mas tem as suas operações. É um grupo que vem se internacionalizando na América do Sul, na América do Norte, principalmente com plantas industriais. Isso também traz para a gente alguns desafios do ponto de vista da dinâmica dessas relações. É diferente. O Brasil já é um país bastante diverso. É muito diferente você fazer parte de uma comunidade no Sul, no Norte. E a gente entende que essa questão fica ainda mais complexa quando a gente pensa em múltiplos países, né? Existe ainda uma outra questão relacionada ao nosso grupo que nos permite falar dessa questão com um pouco mais de experiência, que é a própria diversidade de negócios que o Grupo Votorantim tem, né? Nós somos uma empresa hoje que conta com várias unidades de negócio industriais, né? Então, nós temos negócios de mineração, e mineração gera um tipo de impacto. Nós temos negócios florestais, né? A plantação de laranja para a produção de suco e a plantação de celulose, que tem impactos diferentes. Nós temos também questões na produção de cimento, né, na produção de aço, e cada uma dessas empresas acaba se localizando num espaço diferente, num território diferente, né? E por que essa questão é para a gente importante? Porque uma planta de mineração, ela está onde o minério está, né? Eu não tenho oportunidade de escolher onde eu vou instalar uma mina. Eu tenho que estar onde o minério está e conviver e dialogar e negociar a minha presença naquele território com as comunidades que fazem parte daquele território, né? E é muito diferente uma planta industrial de alumínio, por exemplo, ou de siderurgia, que já fica num grande centro e que cria outros tipos de relação, né? Então, esse é um pouco o cenário que a gente tem para falar dessa questão da diversidade cultural e para pensar essa questão do nosso impacto. Uma outra questão importante que eu gostaria de falar é que a Votorantim, o Grupo Votorantim, desde 2002, conta com um instituto para gerenciar as suas políticas e estratégias relacionadas às comunidades, né? Então, em 2002, o grupo percebeu que era importante ter, dentro da sua estrutura, uma diretoria, né, com profissionais habilitados que fossem capazes de pensar essa questão do relacionamento da empresa com as comunidades, porque o negócio da empresa não é relacionamento com comunidade, o negócio é produzir cimento, produzir aço, produzir celulose. Mas era importante criar conhecimento, criar ferramentas para potencializar essa relação com as comunidades, e é nesse momento que o Instituto é criado. Hoje, o Instituto define diretrizes, define políticas de relacionamento das empresas, dos diversos negócios do grupo com as comunidades no qual ele está, dentre isso a questão cultural. Estamos aí tentando colocar a apresentação ainda, né? Travou o computador. Então, o que eu vou falar vem muito dessa diversidade de negócios e dessa experiência acumulada aí nos últimos 10 anos no relacionamento com as comunidades e no relacionamento com os entes que nós estamos. Uma questão que sempre nos aflige, é uma das questões que orientam aqui a fala, além da responsabilidade, além de entender os impactos que uma grande empresa gera nas dinâmicas culturais de uma comunidade, além de entender qual é a responsabilidade da empresa no gerenciamento desses impactos, uma outra questão que se coloca sempre é a questão da responsabilidade da empresa no relacionamento com essas comunidades tradicionais. Vou dar um exemplo bastante concreto aqui, real, e que suscita a gente fazer algumas reflexões. Um dos negócios do Grupo Votorantim é o negócio de celulose. Então, nós temos florestas plantadas que ocupam territórios aí, aqui, principalmente no sul da Bahia, no norte do Espírito Santo. São áreas de plantação de eucalipto gigantescas. E essas áreas fazem fronteira, fazem divisa com comunidades quilombolas e com comunidades indígenas. E durante muito tempo a gente se perguntou qual deveria ser o nosso relacionamento com estas comunidades, né? Uma das estratégias
de negócio, né, da celulose no Brasil é trabalhar com o que a gente chama de fomentados. O que são os fomentados? São pequenos produtores que plantam eucalipto, ou plantam, né, ou produzem ali algum produto de base agrícola e vendem para a empresa que vai beneficiar. Não é possível, e a empresa nem tem interesse em ficar adquirindo terras, mas sim fazer negócio com aqueles proprietários, pequenos proprietários rurais, que podem plantar e podem ter na sua plantação, na sua floresta, a integração com outras culturas de subsistência e podem ter uma renda a partir dessa cultura e negociar com a empresa, né? E durante muito tempo a gente se perguntou e, na verdade, se recusou a fazer negócio com comunidades quilombolas e comunidades indígenas. Nós pensávamos, né, e até hoje esse debate acontece, que essa relação negocial com uma comunidade indígena ou com uma comunidade quilombola seria prejudicial para a dinâmica cultural daquela comunidade. E hoje a gente se pergunta se essa é a melhor resposta, né, ou se essa relação ela não tem que vir de um potencial diálogo, né? Quem somos nós, empresa, para decidir se temos ou não que fazer negócio com essas comunidades, né? Antes de dizer não temos e não vamos fazer, a gente pensa e a gente procura promover o diálogo para, junto com eles, definir as nossas relações ali, que podem ser negociais ou não, né? E a forma como a gente vai se relacionar com aquela comunidade vai partir muito dos valores, né, das práticas, dos saberes que aquela comunidade tem e do interesse dela em se relacionar com o mundo industrial, com o mundo globalizado, com o mundo moderno. Então, essa é uma questão que aflige a gente há muito tempo e que hoje a gente se coloca numa perspectiva muito mais do diálogo, ao invés de falar, não podemos nos relacionar, porque isso, inclusive, poderia ser mal visto, né, por alguns segmentos da sociedade, a gente entende que não, que esse diálogo ele tem que vir e tem que partir das próprias comunidades. Conseguimos? Conseguimos aqui a apresentação, acho que vai ficar um pouco mais fácil para eu ilustrar aqui algumas das questões. E, por fim, no final da apresentação, eu vou mostrar algumas formas como a gente vem na prática atuando no relacionamento com essas comunidades e na valorização da diversidade e das culturas. Bom, você pode passar já. Então, o primeiro slide aqui coloca algumas reflexões iniciais, como eu falei para vocês, né? Qual o impacto e qual a responsabilidade das empresas na proteção e na promoção da diversidade cultural? Deve-se optar pela não integração com as culturas tradicionais, justamente isso que eu estava falando. A gente deve ou não buscar essa integração, né? Qual a melhor estratégia para que as empresas lidem com seus impactos nas dinâmicas culturais? Essa é uma questão super importante, né? Nós estamos em territórios, geramos impactos, sim, e como é que nós vamos lidar com eles, né? E como as empresas podem fomentar a cidadania e o desenvolvimento cultural a partir do momento que elas estão ali. Essas são as questões que eu vou falar aqui um pouco com vocês. Bom, já falei um pouco sobre o Grupo Votorantim, acho que a gente pode passar esse slide, né, mas dá a dimensão do nosso grupo. Aqui um pouco, né, das questões de diversidade que eu falei, né? Então, os modelos de negócio são muito diversos, a abrangência geográfica, então, a gente está em países, em regiões, em estados, vivenciando culturas, biomas, cadeias produtivas muito diferentes, né? E buscamos ter uma influência, uma articulação local muito grande, né? Alinhando com políticas públicas e com políticas estabelecidas pelos governos locais, e a interface, o diálogo com a comunidade é uma questão fundamental para a gente. Pode passar, por favor. Bom, aqui mostra para vocês um pouco qual é o papel do Instituto Votorantim, que eu já falei para vocês. A gente é uma diretoria, digamos assim, que está ligada à holding do grupo, que controla todos os negócios, e o nosso papel ali é definir diretrizes, disseminar diretrizes para as unidades de negócio aplicarem na ponta. Nós não vamos lá diretamente executar projetos, mas nós fazemos com que o negócio entenda a sua responsabilidade. Pode passar.
Bom, aqui um pouco os pilares com os quais a gente trabalha em parceria com as unidades de negócio. A gente busca qualificar essa atuação, esse investimento social, criando conceitos, estratégias, apoiando o planejamento. Isso que eu vou falar aqui um pouco hoje é conceito, facilitando esse processo com ferramentas, com capacitações e articulações, estimulando que as empresas façam isso e fazendo o monitoramento. Quer dizer, a gente quer, de fato, ver resultados nessa ação, justamente no relacionamento com as comunidades. Pode passar. Bom, e aqui eu acho que a gente entra no nosso grande objetivo, né? Uma empresa, quando ela chega numa comunidade, quando ela se instala, ela é geradora de um processo de crescimento econômico. Ela gera oportunidades de emprego, ela gera renda, ela paga impostos, ela gera ali o que pode ser classificado como crescimento econômico. O PIB daquele município vai crescer, o PIB per capita daquele município vai crescer. Mas não necessariamente isso significa desenvolvimento sustentável. Não necessariamente isso significa ampliação de direitos, efetivação de direitos, cidadania, né? E o que a gente busca fazer através do Instituto é transformar essa presença do negócio que gera uma oportunidade de crescimento econômico em oportunidade de desenvolvimento sustentável, e para o negócio isso é muito transparente, né? Não existe aqui nenhuma ideia de filantrópica ao fazer isso. Na verdade, uma comunidade mais desenvolvida, ela oferece melhores oportunidades e menores riscos para o negócio. É uma comunidade na qual eu tenho uma boa relação, na qual eu tenho diálogo, na qual existem pessoas saudáveis, ativas politicamente, ativas do ponto de vista do trabalho, qualificadas, ela é muito melhor para o negócio. Né? As pessoas costumam achar que o negócio quer uma comunidade mais pobre para ter uma relação de dominação. Não, muito pelo contrário, o negócio se beneficia de uma comunidade mais desenvolvida, e um dos eixos aí é o eixo da cultura. São externalidades positivas aqui, como ele está me lembrando. Né? Pode passar. Bom, e como é que a gente vê o desenvolvimento? Né? O desenvolvimento sustentável ele ficou reconhecido aí pelos 3 pilares, né? Pelo pilar do desenvolvimento social, pelo pilar do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico, e pela questão ambiental. Né? Mas a gente traz um quarto elemento, pode clicar, por favor, um quarto elemento nesse processo, que é a questão da diversidade cultural. Quer dizer, o que é um desenvolvimento social, o que é o desenvolvimento econômico, o que é a preservação ambiental, isso é culturalmente construído. Né? Então, cada comunidade, cada região, a partir dos seus valores, né, dos significados da sua cultura, atribui entendimentos diferentes ao que é isso. Mas, de certa maneira, são esses 3 pilares, mais a diversidade cultural, que vão compor o desenvolvimento sustentável. Então, a gente precisa, quando fala em desenvolvimento sustentável, observar as dinâmicas culturais daquela localidade, e aí a questão da diversidade cultural é fundamental. Desenvolvimento sustentável não é igual em todo lugar. Próximo. Bom, e como é que a gente vem trabalhando na promoção do desenvolvimento sustentável? A partir de uma perspectiva do desenvolvimento local. Né? As externalidades positivas que a gente quer gerar quando a gente chega numa comunidade é fazer com que a oportunidade da presença daquele negócio naquele local se transforme em oportunidades, em cidadania para aquela população. Pode passar. Pode passar também. E aqui a gente se pauta em 9 grandes diretrizes, né? 9 grandes princípios. Né? Primeiro, o que a gente chama os princípios dos princípios, ou seja, aquilo que guia a nossa ação. Né? Quando a gente chega numa comunidade, é fundamental que a gente trabalhe com conhecimento da realidade local, ou seja, que comunidade é aquela e qual é o impacto que eu gero naquela comunidade. Essa é a primeira questão que a gente precisa entender se a gente quer falar de desenvolvimento local. O segundo é engajar com essa comunidade. O desenvolvimento local não é da empresa para a comunidade, não é da comunidade para a empresa, mas é desta relação de atores locais, a empresa é mais um deles. Então eu preciso estar engajado com essa comunidade, eu preciso entender o que ela quer e para onde ela quer ir, né, junto comigo. Outra questão é estar alinhado e articulado com políticas públicas. Né? Os governos têm planos de desenvolvimento para os territórios e para as localidades. E como é que eu me insiro dentro desse plano? Depois tem as práticas. Né? Se eu estou falando em desenvolvimento local, eu preciso manter coerência entre o discurso e a prática.
por exemplo, a questão de fornecedores locais, né? A empresa compra. Se eu estou falando em gerar oportunidades, eu preciso, talvez, desenvolver fornecedores locais, eu preciso fortalecer a educação daquele município, né? Isso é uma coisa que a empresa pode fazer. Quanto das compras que ela efetua, ela compra naquela comunidade, quanto ela compra de fora, né? Quantas pessoas ela emprega daquela comunidade, quantas pessoas ela está trazendo de fora. Esses são aspectos importantes, né? A empresa pode atuar como agente indutor e articulador, justamente do que a gente chama do diálogo territorial. Por quê? Porque a empresa ela pode, sempre que ela faz isso, ela costuma ser atendida. Ela convoca o governo, ela convoca a prefeitura vem conversar, ela convoca as lideranças comunitárias, a comunidade vem conversar. Então é uma oportunidade para que a gente coloque na mesma mesa todos os atores de uma localidade para discutir um projeto de desenvolvimento local. A empresa também pode atuar como um agente catalisador, ela pode investir, ela tem recursos para investir, ela pode catalisar esse desenvolvimento, né? E o que a gente quer com isso é aumentar o capital social, é efetivar direitos, né, e construir identidades locais, projetos de identidade, projetos de futuro para aquela comunidade. Obviamente quer gerar desenvolvimento econômico, porque isso é inclusão, isso é oportunidade para as pessoas, e obviamente quer conservar os recursos naturais dessa comunidade, tá? Próximo, por favor. E para isso a gente trabalha com uma abordagem territorial na nossa presença nos territórios, né? Pode passar. Bom, um território ele é formado, né, por elementos de identidade que podem ser culturais, mas que podem ser também geográficos, naturais, né, os biomas, acho que acabou de ser falado aqui agora há pouco sobre isso, né? Então, esse olhar para o território entende quais são esses laços de identidade que marcam aquela região e aquela comunidade. Próximo. E para isso a gente trabalha com essa... Pode citar um. Não, é o próximo. A gente trabalha com essa perspectiva, né? A gente trabalha em 4 dimensões quando a gente está falando de um desenvolvimento local. Uma delas é o capital humano, e aqui a gente olha especialmente para a juventude, né? Como é que a gente pode trabalhar pela efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, pelo acesso ao esporte, pelo acesso à cultura e valorização da cultura, pela qualificação para o trabalho, acesso ao trabalho, pela educação, né? O dinamismo econômico, como é que a gente pode potencializar o dinamismo econômico daquela comunidade através de fomento a cadeias produtivas, o capital social, né, através de conselhos comunitários, de estratégias de diálogo, do engajamento com as partes interessadas, e o capital institucional daquela região. Como é que a gente pode trabalhar com o fortalecimento da gestão pública e com a qualificação das organizações da sociedade civil daquela região. É trabalhando nesses 4 eixos que a gente entende que a gente vai conquistar o desenvolvimento local. E a questão cultural perpassa todos esses 4 eixos. Próximo. Então, aqui, um pouco como a gente vê o impacto da empresa nas dinâmicas culturais de um território. Pode clicar mais, um para todos, né? Aí, tá bom. Bom, como é que a gente vê isso, né? A entrada ou a ampliação da presença, ou a simples presença da empresa num território, isso gera, como eu falei lá atrás, um ciclo de crescimento econômico, né? Um ciclo de crescimento econômico, ele gera fluxos migratórios de produtos e de informações para dentro de um território, né? Isso gera novas dinâmicas sociais e culturais, né? Essas novas dinâmicas, elas vão deslocar as culturas e as identidades e vão promover choques de culturas. Isso cria nessas comunidades o que a gente chama uma crise de pertencimento. Você altera a dinâmica, você altera a percepção com que aquelas comunidades se enxergavam e se viam, e aquilo cria uma crise de pertencimento e de capital social. E como é que a gente vem trabalhando essa questão? Através de políticas de interculturalidade, né, que possam promover aí formação de novas identidades e que isso permita, essas novas identidades permitam o diálogo e o pertencimento daquela empresa, daquela companhia, àquela comunidade e vice-versa. Então, aqui eu trouxe algumas ideias teóricas e conceituais para a gente pensar sobre isso, né? Bom, primeiro, como é que a gente entende cultura, né? Cultura é um sistema de relações de sentido, né, que envolve práticas e valores, ou seja, significados que identificam diferenças, contrastes e comparações e ancoram o pertencimento, né? A cultura ela é um sistema aberto, né, e dinâmico que se transforma, ou seja, a cultura é própria dela se transformar, né?
É próprio da cultura se mover, criar hibridismos, né? Criar transculturações, né? Isso acontece na medida em que você amplia a troca e a comunicação entre culturas. Então, a chegada da empresa, na medida em que ela traz novos fluxos, que ela traz novas pessoas, ela traz novos conceitos, ela acaba promovendo esse processo de mudança cultural, de transformação cultural, né? Exatamente isso que eu estou falando. O desenvolvimento, né, a globalização aceleram isso, né? E aí não se trata apenas, né, como é que a gente lida com isso, de tratar da multiculturalidade. Não estamos falando simplesmente da convivência da diferença aqui, mas do diálogo entre os diferentes. A gente está falando de uma política de interculturalidade, pensar como se dá essas trocas, como se dão essas dinâmicas, como é que se dá a negociação entre essas culturas, esses choques, e como é que a gente pode, a partir daí, construir um projeto de futuro comum. Próximo. Bom, aqui, pegando a ideia do Castells, né, da sociedade em rede, que é uma sociedade que vive entre dois espaços, né, o espaço dos fluxos, das interações mediatizadas, e a empresa se coloca muito mais nesse espaço, na medida em que ela carrega consigo uma série de significados que estão hoje habitando o espaço dos fluxos, mas ela chega num lugar que é o espaço dos lugares, né, nas interações locais daquela sociedade, daquela comunidade, onde os laços são criados, onde os valores são praticados, né? E o que a gente procura e tem que fazer aqui é justamente criar uma ideia de identidade, de pertencimento, que habita, né, o espaço dos fluxos e o espaço dos lugares. Próximo. E aqui, pode clicar, por favor. E aqui a gente trabalha com a ideia, né, o Castells ele propõe 3 perspectivas. Se você puder me dar mais 3 minutinhos, eu concluo. A primeira delas é a ideia de identidades legitimadoras, né, que são aquelas identidades que mantêm as relações de poder. Isso aqui é uma lógica da dominação, né? Existem as identidades de resistência, que é aquelas que valorizam a tradição, mas que se mantêm presas essa tradição, né, que se negam também, de certa maneira, a um diálogo, né? É o que a gente entende que está na lógica da multiculturalidade, né, de respeitar as diferenças, mas, de certa maneira, evitar o diálogo, né, criar os guetos, criar separações. Então, é aquela lógica que eu falei lá no começo. Bom, o índio está lá, eu não vou fazer negócio com ele, não vou nem perguntar se ele quer fazer negócio comigo, porque ele tem os valores deles e eu não vou me meter com ele, né? E o que a gente vem trabalhando, que são as identidades de projeto, né, uma identidade a ser conquistada e construída pelo diálogo, né, entre culturas, né? E é aqui que está a lógica da interculturalidade, é aqui que a gente vem trabalhando. E aqui a gente precisa pensar a cultura, a globalização e a sociedade em rede a partir de 3 aspectos na nossa visão, né, que são propostos pelo Canclini, né? A diferença, a desigualdade e a desconexão. Esses são 3 aspectos que formam dinâmicas de inclusão e exclusão nas comunidades. Pode clicar, por favor, né? Mais um. Então, a gente tem, na diferença, os traços étnicos, as tradições, os saberes, a história de vida daquele lugar. Na desigualdade, o que importa são os fatores socioeconômicos, né, que criam os laços de desigualdade, né, ou as relações de desigualdade. E hoje a questão da desconexão está muito ligada ao acesso aos espaços dos fluxos, né, quando a gente, voltando de novo no exemplo das comunidades tradicionais e dos índios, né. É uma escolha nossa manter aquela comunidade desconectada desse espaço? Não sei, né? Isso tudo gera dinâmicas de inclusão e exclusão na sociedade, e é aqui que a gente procura atuar. Pode dar um clique. Mais um clique, por favor. Pode clicar, colocar tudo. Então, hoje a gente vem trabalhando... Pode dar mais um clique. Mais um. Então, hoje a gente vem trabalhando dentro de uma perspectiva de uma política de interculturalidade que reconhece as diferenças, mas combate a exclusão. Na questão da diferença, a gente precisa trabalhar a valorização, a questão da diversidade, do respeito, do diálogo. Na questão da desigualdade cultural, principalmente, é criar oportunidades, dar acesso, né? A questão do consumo cultural entra como uma questão importante. E na questão da desconexão, é a possibilidade de participar do diálogo, né? E é isso que permite, na nossa visão, a construção de identidades de projeto, de novas identidades, que são próprias dessa interação, que não são as identidades da tradição, nem as identidades legitimadoras impostas, mas são identidades construídas pelo acesso à cidadania. Mais um clique, por favor.
Aqui alguns exemplos de como a gente vem trabalhando isso na prática, né? Então, a gente trabalha isso pela democratização do acesso à cultura, de uma maneira geral, e aqui das grandes criações da cultura. A gente está falando do acesso em comunidades, do fazer cultura, então a possibilidade de aprender um instrumento, de conviver com a música, com o teatro, com o cinema, com qualquer uma das áreas culturais, e é a possibilidade de consumir novos conteúdos culturais, né? Não é porque a pessoa é de uma comunidade tradicional que ela não pode ter o direito de querer conhecer a literatura brasileira, a literatura mundial, os grandes autores da música, a música popular, a música erudita, seja lá o que for, o teatro, né? Então, democratizar o acesso é isso, é promover a interculturalidade, ampliando as opções de consumo, né, e as oportunidades e capacidades de escolha dos indivíduos. Aí tem um projeto que a gente apoia em Teresina, aqui próximo, que trabalha justamente com isso, formando jovens, formando músicos, né, dando acesso a talvez códigos culturais que eles não tivessem condição de ter acesso por uma questão de desigualdade, na maioria das vezes, econômica. Próximo. Uma outra questão que a gente vem trabalhando bastante é a economia criativa, mas aqui com uma perspectiva de valorização e resgate da cultura e das identidades locais, transformando isso, né, em oportunidade de geração de renda. O que a gente está fazendo aqui? Promovendo a interculturalidade, articulando justamente o espaço dos lugares e o espaço dos fluxos. Como é que eu olho para aquele lugar, entendo que riquezas culturais existem ali, e como é que aquela cultura sai daquele lugar e chega ao espaço dos fluxos. Isso pode ser feito e tem sido feito pela questão da economia criativa muito bem e muito bem aceito. Esse projeto que a gente apoia aqui em Natal, chama Conexão Felipe Camarão, hoje ele exporta produções que a gente nem gosta de chamar de artesanato, porque é muito mais do que isso, né? São produções de uma qualidade fantástica e que hoje vão para o mundo inteiro, levando e fazendo esse diálogo entre o local, né, o espaço dos lugares e o espaço dos fluxos, né? Mais um clique. E a outra questão que a gente vem trabalhando fortemente é a questão dos diálogos territoriais, né? Então, é reconhecer esse território, identificar as lideranças, os saberes, as tradições, os rituais, as vocações econômicas que estão ali. Lá atrás, vocês lembram que eu falei a questão, por exemplo, de fomento a cadeias produtivas. Eu preciso trabalhar com aquilo que aquela comunidade sabe fazer e quer fazer, e obviamente tem potencialidade de sucesso, né? Isso permite, né, a gente trabalhar a interculturalidade, reconhecendo as diferenças, promovendo o diálogo, né, e propondo projetos compartilhados. Como é que a gente constrói uma identidade de projeto aqui? Quando a gente é capaz de juntos desenhar um projeto, né? Aquela comunidade, a empresa não sendo a empresa levando um projeto, mas a empresa fazendo parte daquela comunidade, construindo junto um projeto. Esse é um projeto que a gente realiza aqui no Recôncavo Baiano, que justamente trabalha com as comunidades quilombolas e ribeirinhas, no resgate da cultura deles, no desenho de projetos. Então, para encerrar, eu só queria deixar aqui algumas reflexões, né, do que a gente vem aprendendo em relação àquelas perguntas que nortearam essa fala e que estão lá atrás, né? Primeira questão, né, a valorização da cultura local não deve se fechar ao diálogo e às interações com o global, né? É impossível negar e evitar os impactos, né? Não adianta eu achar que a chegada da empresa não vai afetar a vida daquela comunidade e eu vou tentar cercar ela lá e deixar ela assim. Não, a gente vai afetar e a gente tem que perguntar se eles querem dialogar e como eles querem conviver com a gente, né? E como eles querem que a gente conviva com eles também, né? O desenvolvimento sustentável, né, no mundo globalizado, numa sociedade em rede, requer uma abordagem e adoção de políticas de interculturalidade. Cada vez mais as culturas vão se chocar, vão se encontrar, e não adianta eu querer trabalhar simplesmente com a negação das trocas culturais e das hibridações. Eu preciso trabalhar com os hibridismos, né, e permitir que esse diálogo aconteça, né, que é justamente a perspectiva da interculturalidade, que vai conceber as diferenças não como resistência, mas como riqueza, né, como valor. Eu acho que isso é uma diferença, né, uma sociedade que vê a diferença não como resistência ao passado, mas como riqueza, né, que é capaz de entender o valor que tem a diversidade, né, não só ambiental, mas cultural principalmente, é uma sociedade certamente mais preparada para o desenvolvimento sustentável, né? E a interculturalidade reconhece que a cultura se transforma, que ela muda, né? E acho que a gente não tem que ter medo que isso aconteça, isso é da cultura, isso é próprio da cultura. A gente só precisa saber fazer isso de uma maneira dialogada, consensada, né, e não imposta.
E o desenvolvimento cultural, para a gente, aqui é ampliar oportunidades de escolha, é respeitar e reconhecer as diferenças, é aceitar e facilitar o negócio, né? É permitir o desenvolvimento dessas novas identidades, é assim que a gente vem trabalhando, e é assim que a gente vem pautando a nossa presença, a nossa chegada em territórios no Brasil e fora, há pelo menos uns 5, 6 anos. Tá bom? Obrigado, acho que eram isso. Fico à disposição aí para perguntas. Muito obrigado, Rafael, pela sua exposição. E são reflexões que o Instituto Votorantim vem desenvolvendo no país, que pode, inclusive essa que ele colocou aqui, a responsabilidade da interferência de uma empresa dentro de uma comunidade, e que as pessoas tenham consciência dessa responsabilidade e que façam parte com a empresa de um processo que pode minimizar as suas ações ou que pode também potencializar algumas ações que não sejam vistas pela a empresa. Eu abro aqui o espaço para debates, chamando a atenção para o tempo e que as perguntas sejam direcionadas, objetivas, que não sejam feitos comentários, não é? A explanação para poder a gente dar continuidade ao nosso procedimento. À tarde nós teremos o painel da Magdalena Tovanik e de Irene Pipinella, onde o próprio CIOF e o CIOF Jovem vão estar discutindo conosco aqui do Brasil, é um momento muito importante para a conferência, demandas nós vamos adotar e quais os procedimentos que nós vamos construir para que esse plano internacional, esse pacto internacional pela cultura no mundo, ele aconteça. E aí, de acordo com essas explanações e essas experiências que foram apresentadas aqui durante toda a manhã, dá uma base para que a gente possa direcionar as nossas ações e que caminho deveremos seguir. Eu abro aqui agora para as questões. Boa tarde. Essa eu vou fazer para o Beto Silva e uma segunda rápida para o nosso nobre representante, Rafael, representante da Votorantim. Na internacionalização da cultura pernambucana, quais os compromissos e comprometimentos na integridade da Secult, MINC, CIOF, na diversidade cultural para o intercâmbio mundial? Rafael, através da Lei Rouanet e do Instituto Votorantim, de que maneira, na sua diversidade cultural, entidades, ONGs, associações, poderão obter a captação de recursos no seu capital ativo e qual o percentual disponibilizado para investimento cultural no seu desenvolvimento sustentável? Obrigado. Bom, eu acho que a mesma preocupação que o companheiro do Ministério trouxe aqui também na questão da relação internacional, a gente tem aqui. A gente também tem sido muito mais exposto os nossos artistas, né, nas plataformas internacionais que propriamente têm trazido, né, esse intercâmbio para cá. A gente participou já esse ano da Bafim, da UOMEX, né, tem levado, né, a produção cultural do nosso estado para lá, mas eu acho que o importante também é fazer, né, essa volta aqui, também criar oportunidades para fazer isso. A gente estabeleceu agora uma relação com o consulado britânico, inclusive para começar a construir isso também, né, um intercâmbio de mão dupla, né, que também a gente tem a possibilidade, né, de ter acesso, né, aos países, né,
britânicos, né, de colocar lá a nossa produção cultural, os nossos artistas, mas também coroar isso com um momento de intercâmbio, né, que seja também de reflexão, né, um período de seminários, de oficinas, de workshops, também para identificar potenciais comuns, né, que tenham mais perenidade, né. Isso é o que a gente está buscando através desse projeto, né, com o Conselho Britânico, né, porque isso sirva um pouco de experiência para a gente fazer com outras nações, enfim, né, com outros espaços. Mas eu acho que, além da internacionalização, tem um desafio, inclusive, eu acho, nacional de integração, né? A gente tem um fórum de gestores, dirigentes da cultura, né, secretários, presidentes da fundação nos estados, que é um fórum também que serve para qualificar a relação com o próprio Ministério, em que a gente está elaborando um projeto, inclusive, de intercâmbio nacional, que às vezes o próprio Brasil não é conhecido pelo Brasil, e muitas vezes os estados são conhecidos pelo seu estereótipo, e não pela sua diversidade e pela sua dimensão cultural riquíssima, né? Até o Albino, que é o secretário de Cultura da Bahia, sempre fala, quando falam da Bahia, parece que quando falam da Bahia, da cultura baiana, falam do recôncavo, né? A Bahia é conhecida pelo recôncavo baiano, e não pela riqueza que a gente tem, que é muito maior que isso. Então, além do desafio da internacionalização, esse desafio também da circulação, né, nacional, da produção cultural, tal, é importante, né? E outra coisa, né, que até na apresentação do Instituto a gente colocou, que é uma preocupação com a gente, talvez menor no Nordeste, né, mas ainda existe, que é mas muito mais na fronteira entre os estados nordestinos, que é a própria questão do hibridismo, né, cultural, que a gente já identifica também entre diferentes estados, né? E isso nos estados fronteiriços, os estados do Sul, do Centro-Oeste, que tem fronteira, então, com os países latino-americanos, isso é muito mais forte, né? E a gente vê muitas vezes uma certa refração ao próprio hibridismo. Ele acontece na prática, na vida do povo, né? Mas não é reconhecido muitas vezes na gestão, né? Lá no Rio Grande do Sul, conversava com o Assis Brasil, o secretário, ele disse, bom, a gente já tem aqui uma série de livros publicados em portunhol, né? Já é uma língua reconhecida, já tem gente estudando portunhol, a sua gramática, né, a sua fonética e tal, e livros publicados em isso. E muitas vezes isso não é reconhecido na gestão, não é reconhecido como uma coisa importante. A gente tem festivais, né, na fronteira do Brasil com a Argentina, com o Uruguai, em que se proíbe, né, tocar ritmos como o chamamé, que é um ritmo muito comum na Argentina, e que o povo, né, faz, né, produz música utilizando esse ritmo, né, e os festivais eles proíbem, quer dizer, não reconhecem a própria questão que na vida, no cotidiano do povo já é utilizado. Então isso é um desafio para a gente também, identificar, reconhecer os hibridismos, torná-los visíveis, né, e como uma dimensão importante, né, da cultura que evolui, da cultura que é dinâmica, né? Da cultura que ao mesmo tempo tem um pé na tradição, tem um pé na contemporaneidade. Isso é uma questão, uma dimensão importante. Sobre a questão da Lei Rouanet, né? Hoje a Votorantim faz utilização dessas leis de incentivo. Tá? Para quem não conhece, para quem não é do Brasil, a Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura que se baseia na renúncia fiscal. Então, as empresas podem... o Estado renuncia a parte dos impostos e a empresa pode direcionar essa parcela do imposto a pagar para projetos culturais. Então, ao invés de pagar para o governo, eu direciono esse recurso para um projeto cultural certificado, né, digamos assim, aprovado pelo Ministério da Cultura, e aí eu tenho uma compensação fiscal no imposto a pagar. Aquele valor que eu repassei para o projeto, ele é deduzido do imposto a pagar. É um mecanismo, eu já estudei isso, acho que só existe no Brasil dessa maneira, apesar de existirem outros incentivos fiscais à cultura em outros países, acho que essa questão da dedução, da renúncia fiscal para a cultura, acho que é uma particularidade do Brasil. Bom, a Votorantim faz uso da Lei Rouanet, desde 2005 conta com uma política específica para isso,
a gente trabalha com duas formas de seleção de projetos. A gente periodicamente realiza seleções nacionais, onde a gente abre um edital público para qualquer projeto de qualquer local do país inscrever. Esses projetos têm que estar pautados na perspectiva da democratização cultural que eu falei lá, ou seja, ele tem que promover o acesso da população, especialmente os jovens, a conteúdos culturais, a experiências culturais, um acesso facilitado, gratuito e qualificado, né? E aí a gente utiliza uma comissão de especialistas, que não é a empresa não se sente à vontade para selecionar um projeto cultural. Então a gente convoca uma comissão de especialistas que tem notório saber no assunto, que são reconhecidos por isso, e eles fazem a seleção e apresentam para a empresa a partir daqueles projetos que foram apresentados. No ano passado foram 3.000 projetos inscritos, a gente apoiou 18 projetos, se não me engano. E a outra forma de seleção é diretamente nas comunidades. Então, projetos que estão sendo geridos e propostos por organizações daquelas localidades, daquelas comunidades. A gente também tem esse olhar de democratizar a distribuição desse recurso, né? Não apenas para grandes instituições culturais que às vezes circulam com seus espetáculos pelo país, mas para aquela pequena organização que está em uma determinada localidade e que tem um bom projeto cultural. Então são essas as duas formas. Em relação ao percentual, o ano passado o investimento social do Grupo Votorantim girou em torno de 55 milhões de reais e os recursos da Lei Rouanet foram em torno de 8 milhões, aí uns 15%, talvez, no investimento total. Nós queremos agradecer a participação, né, dos palestrantes que fez essas colocações que servirão de base, né, para a nossa reflexão no nosso trabalho durante a tarde e amanhã. E aí eu quero fazer algumas colocações para que nós já podemos pensar, colocar no papel, fazer algumas anotações, o que queremos priorizar no nosso pacto cultural. E aí, para que a gente possa se dividir, não é, nesses 4 eixos, vocês podem escolher os eixos de acordo com as afinidades, né? Nós temos o primeiro GT, o primeiro grupo de trabalho, que é diversidade cultural, e aí ela trabalha dentro da conferência da Declaração da Diversidade Cultural da Unesco. Ele chama, inclusive, a atenção para que o Brasil tenha uma notável diversidade cultural e que essa diversidade pode ter um papel central no desenvolvimento de projetos culturais no país. E especialmente com ênfase nos indígenas, nos afrodescendentes, a área de artesanato, como foi falado aqui no início das apresentações, a moda, designs, as ações estratégicas para o país e que tem uma vista que as potencialidades em termos de melhoria de condições de vida dessas populações, elas podem trazer o empoderamento individual para contribuir para a redução da pobreza. Então, fazer uma reflexão sobre que contribuições nós podemos pactuar em todo o território mundial, como o CIOF e ministérios dentro do seu país, a gestão compartilhada, sociedade civil enquanto CIOF, Unesco e poder público, fazer essas reflexões é trazer para a gente já um mote para nosso plano. O patrimônio imaterial mundial, e aí a própria Unesco se propõe a promover a identificação e a proteção e a preservação do patrimônio cultural e natural em todo o mundo. Então, considerando especialmente esse valor para a humanidade, quais as relações de vanguarda do patrimônio cultural e tangível e intangível que podem ser referendadas como políticas públicas dentro do mundo. O segundo GT, acesso à cultura. Em que parâmetros nós podemos discutir? Como podemos contribuir para que em nossos territórios, em nossos festivais, porque bem falou aqui Beto, quando disse que o festival tem toda uma cadeia produtiva que envolve a comunidade, o festival não é só um fim,
Os dias que acontece o festival é apenas uma amostra de tudo aquilo que vem antes, de toda a preparação. A exemplo, quando os grupos se preparam para vir visitar os outros países, eles têm eles organizam, planejam e traçam estratégias que envolvem a própria comunidade, envolvem o país e empodera esses jovens e essas pessoas que participam desses grupos. Então, que relação entre a cultura e direitos humanos, como esse papel na luta contra a discriminação das questões que o próprio Brasil enfrenta e outros países também que enfrentam, a integração dessas culturas com as demais políticas sociais e a experiência que precisa ser aperfeiçoada, tanto de vocês que estão vindo de outros países como do Brasil. Em que ponto nós podemos chegar a um consenso, a um denominador comum, para que esse pacto internacional seja construído? E aí o último GT, ele traz a cultura e o desenvolvimento sustentável. E aí a Votorantim faz bem essa colocação quando a empresa se preocupa na sustentabilidade de todo o processo de implantação e de entender as características da comunidade, entender o que a comunidade quer fazer. E está aberto para esse diálogo, esse vetor de comunicação, e quando ele pergunta, eu tenho ali uma comunidade indígena, eu nem vou conversar com eles, porque eu acredito que eles têm seus princípios e seus mitos e crenças que vai impedir, mas não é dessa forma, e a gente sabe disso, que não é dessa forma, que o mundo está mostrando que o índio pode contar a sua história, por exemplo, como tem um exemplo aqui no país, de um projeto Vídeos nas Aldeias, que os índios contam sua história por animação, contam os mitos que antes eram passados e não deixam de ser passados em volta de uma fogueira, mas hoje eles se utilizam de tecnologias como de animação para registrar e passar para os outros que também gostam, que se utilizam dessa ferramenta de animação para conhecer a história de um pajé, a história de uma crença de uma comunidade indígena. Então, são experiências como essas que mostram que o cenário mundial hoje está aberto para que a gente possa colocar e propor essa parceria. Porque aí, com a experiência que nós temos, inclusive aqui na região do Cariri, paraibano, e assim, ontem foi colocado muito isso nas nossas palestras, nas nossas discussões, que necessariamente não precisa ser o poder público a propor um plano de desenvolvimento sustentável para uma região. A sociedade civil, que tem o conhecimento, porque antes de ser poder público, a pessoa que está lá na pasta, ela foi sociedade civil. Ela conheceu as necessidades, não é à toa que ela está lá como representante da sociedade civil e tornou-se poder público. Então, a sociedade civil é detentora, é conhecedora dessas ações e ela é quem sabe como deve ser feita essas parcerias e propor ao poder público essa gestão compartilhada. Então, eu espero que a gente consiga, hoje à tarde, prosseguir nas nossas discussões, e aí, quando está o CIOF e a representante da Unesco, do CIOF na Unesco, e o CIOF Jovem, que vai ser o grande articulador dessa conferência no mundo, a gente possa colocar, já pautar as nossas prioridades. Socorro tem alguns informes para passar para vocês, e aí eu passo para as considerações finais dos nossos palestrantes, né? Logo em seguida, Socorro fará os nossos informes, teremos um tempo livre, e às 14 horas retornaremos para a plenária para continuar os nossos trabalhos. Vamos tentar ser rápido. O pior tipo de gente é aquele que diz que vai tentar ser rápido, que é o que mais demora. Mas agradecer novamente nessa oportunidade. Eu acho que foi um apanhado muito rápido que a gente fez. Eu acho que vai ter oportunidade aí, né, de outros encontros, né? E como o Américo trouxe aqui a possibilidade, né, continuidade, eu acho que a gente tem uma possibilidade de encontro. Não é um espaço que a gente de governo tenha protagonismo, mas eu acho que as organizações da sociedade têm um espaço importante, que é o Fórum Social Mundial, que vai acontecer agora em janeiro, né, lá
lá no Rio Grande do Sul. Acho que é uma oportunidade também de vocês pensarem momentos de encontro, de troca, né? Aí a gente vai se convidado também em alguns momentos também no Fórum Social Mundial. E eu acho que a gente tem aqui vários elementos que vão ajudar, que vão contribuir no próprio debate que vocês vão fazer à tarde, da construção do plano. Eu acho que esse é um momento, né, importante para vocês. A gente quer também receber, né, resultado do plano de vocês, porque isso nos ajuda também a planejar a gestão pública, a pensar, né, a política pública. Né? A política pública é feita de 3 elementos básicos, né, que é um modelo de gestão, uma forma de financiamento e a política e o seu plano. Né? Então, contribuições nesses 3 aspectos, né, com certeza, serão bem-vindas para a gente que está também se estruturando. Eu acho que tem um debate, né, subjacente, que eu não vou entrar, porque isso aqui daria, só isso, esse debate daria um seminário, que é a questão do universalismo, né, e do relativismo. Eu acho que tem um debate grande por aí. Eu, como venho da área de militância de direitos humanos, sou um universalista, acredito nisso. Acredito que a gente tem dimensões da vida que são comuns a qualquer cultura, né? E que eu acho que existe muitas vezes um relativismo cultural extremo que parece que respeita a cultura, mas na realidade coloca ela num gueto, né? Coloca ela como um sistema fechado e não a cultura como uma forma de interpretação do mundo e possibilidade de diálogo intercultural. Eu acho que essa, né, é uma questão. Claro que isso aqui dá muito pano para manga, né, dá muita polêmica, mas eu acho que é uma questão importante, né, que inclusive nos debates de vocês certamente a gente pode aprofundar. Eu acho que a cultura, antes de tudo, é a essência sobre a forma, né? É muito mais a essência, muito mais a forma de interpretação do mundo do que propriamente o que a gente vê externamente, né? Aí tem um poema de Arges Soler, que é um poeta espanhol que eu gosto muito. Eu vou me arriscar a falar em espanhol, apesar de ser neto de uruguaio. O que eu aprendi foi falar portunhol, né? Porque pouco falava espanhol em casa e só falava quando estava borracho. Que eu acho que é um pouco sintetiza de uma forma, né, numa linguagem poética, essa questão da forma e da essência, né? Ele diz assim: porque este cielo azul que todos vemos ni é cielo ni é azul. Lástima grande que não seja verdade tanta beleza. Obrigado. Bom, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. Eu acho que a gente vem para falar, mas sempre acaba aprendendo mais do que, né? Acho que a troca é importante porque a gente acaba aprendendo bastante e é sempre importante. E, obviamente, eu queria fazer uma ressalva que eu não fiz aqui, mas todo o discurso teórico, né, ele é muito mais simples do que a prática. Né? Aqui o papel aceita tudo, né? É fácil falar, mas fazer é muito mais difícil. Né? Isso que a gente está falando aqui está no limite, né? Está na fronteira do pensamento acadêmico, acho que sobre a questão cultural, e está muito na fronteira do pensamento também empresarial acerca dessas questões. Então, a gente está aí também trabalhando uma mudança de cultura dentro do setor privado para que essas questões possam ser trabalhadas de maneira mais coerente, mais correta, mais responsável. Né? Então, a prática é muito mais difícil que isso, mas a gente está tentando. É isso. Obrigado.